Então, vamos ao próximo, ao outro texto. Então, o outro texto, que está na página 117 do livro, é o Lagu Vakya Vritti. Lagu significa um comentário curto. Vakya é uma referência às Mahavakyas. Lembram as 4 grandes Mahavakyas que a gente viu no final dos Upanishads? E Vritti é o sentido de movimentos da mente. Então, provavelmente, o sentido aqui é um pouco de reflexões, comentários mentais, ou os vrittis, porque o texto vai falar muito sobre os vrittis, né, os movimentos da mente, usando os Vakyas como referência num pequeno comentário. Então, este hino, ele é atribuído a Shankara, né, mas não é com certeza absoluta, né? Então, ele comenta esse Mahavakya, tu és aquilo, ou tu és Brahman, né? Brahman. É uma versão curta, um lagu, e serve como introdução ao próprio texto, também atribuído a Shankara, chamado Vakya Vritti, né? E que é mais longo, tem 53 aforismos, ou 53 sutras, e a exposição versa sobre esse Vakya, tu és Brahman, e também sobre eu sou Brahman, né? Então, são aquelas 4 Mahavakyas, 2 estão aqui. Serve, como eu comentei, como introdução ao texto maior, e também serve como introdução ao Atma Bodha e ao Viveka Chudamani. Ambos, sim, são de Shankara. E o conteúdo está muito em consonância com os ensinamentos da escola de Shankara, da linha de Shankara, né? Mas a real autoria de Shankara a esse texto não é comprovada. Então, como da outra, eu vou fazer uma breve leitura do texto, tá? Eu só deixei já com as palavras no sânscrito, como está no livrinho, vocês veem o termo sânscrito e uma tradução possível, né? Então, aqui vai ficar mais complicado, mas como todo mundo estudou, a gente vai, então, discutir o texto. Ele tem 18 estrofes. O Stula Sharira é o upadi denso de Atman. Os desejos de Nana Índrias, Karma Índrias, Prana, Manas e Buddhi constituem o veículo sutil. Ficou super claro, né? Ah, que bom. Então, a gente vai ter que dar uma estudadinha, porque esse texto está bem mais técnico, né? Stula Sharira é o nome que se dá ao veículo mais denso da nossa estrutura de eu, né? De persona, né? E representa os planos mais densos, representa o corpo físico e a parte mais material da nossa manifestação no mundo. Os desejos, provavelmente, aqui é uma referência aos kamas, né? Quem já leu Blavatsky e viu a nossa outra reunião em que a gente comentou alguns desses termos, fica mais tranquilo também. Os Jnana Índrias são as percepções mentais, né? Os Karma Índrias são as ações, como é que é a palavra que está traduzida aqui que eu esqueci? Prana é a nossa vitalidade, a energia, a força vital. Os órgãos das ações, né? Os Karma Índrias, são os nossos órgãos das ações, que são, na verdade, os sentidos, né? Manas, como a mente que atua, a mente racional, no sentido de a mente calculadora, articulada com as coisas, e Buddhi, que seria Chitta, que seria o estado mais intuição, mais profundo do fluxo mental, né? Esse conjunto constitui o veículo sutil, não são o veículo denso. Segunda estrofe. Avidya, traduzido geralmente como ignorância, é o Karana Sharira. Sharira tem o mesmo sentido como veste, e o Pad é o que sustenta, né? Karana Sharira é a veste das causas,
né? A vidya gera as causas da nossa encarnação. A vidya gera as causas de estarmos presos a esse renascimento, né? A vidya, que é o primeiro e o grande klesha, né? Atman se encontra acima dos 3 upadis, das 3 formas de manifestação, como a testemunha e o iluminador. O reflexo de Atman em Buddhi, ou seja, o reflexo que Atman transmite a Buddhi, se converte em Jiva. Jiva é o que a gente normalmente traduziria por alma, por individualidade, que é o responsável pelo bom e pelo mau karma. Por quê? Porque é a nossa condição que une manas com esse conjunto todo, que faz escolhas, que nos leva para cá ou para lá, que faz a gente agir, seja fisicamente, verbalmente e mentalmente, e assim gerar energias kármicas devido às nossas ações, que, por sua vez, tais energias, karmas, geram novos karmas, novas ações. Jiva, essa individualidade, essa alma, constantemente age. Este é um problema. Inclusive, no Vivekachudamani, Shankara insiste de que a gente tem que aprender a parar de agir, parar de gerar karmas, né? Deixar de fazer tanto movimento, vritis, que é o que o texto vai muito comentar, para que a gente possa encontrar um estado de estabilidade e permitir que a Atma efetivamente se expresse, né? Jiva constantemente age nesta vida e na próxima, assim como veio agindo o tempo todo, nas anteriores, que nos fez chegar aqui onde estamos nesse momento aqui e agora. Impulsionado, Jiva, pelos sanskaras. Sanskaras são as tendências mentais, são as nossas características mentais, porque a nossa mente que conduz todo o resto, mas não que sejam nossos pensamentos. Sanskaras são as várias energias que as nossas ações colocam em ação. Ações colocam em ação. É exatamente isso. E assim, eles tendem a direcionar, tanto que o primeiro dos sanskaras é Chetana, que é traduzido como direcionalidade, direcionar as nossas ações e o nosso fluxo. Enquanto a gente não percebe que a gente simplesmente repete o que a gente tem feito há séculos, que a gente é muito pouco consciente, porque Atman quase não está presente, conscientemente presente, nós continuamos sendo bonecos que vão rolando, sabe? Bola de neve. A gente vai indo e não presta muita atenção para onde está indo. Com o uso de viveka, discernimento, né, que é aquele discernimento sábio, Atman deve ser distinguido de Jiva. Então, com discernimento, com viveka, a gente deve perceber que a nossa alma, a nossa individualidade, com esse diretor Manas, é uma coisa, mas Atman não é uma coisa. Atman é Brahman, tentando dar conta desse nosso conjunto de upadis com os quais a gente vive no mundo. As atividades da consciência refletida, que são o Jiva, que são um reflexo daquele conjunto todo, e é um reflexo de Atman, estão limitadas, lembra Mandukya Upanishad que a gente viu, estão limitadas ao estado de vigília e ao estado de sono com sonhos. Lembra a primeira sala da vigília e a segunda sala chamada de sala da sabedoria, onde embaixo de cada flor tem uma serpente enroscada e que muito facilmente nos engana, porque são sonhos. E no estado de sono sem sonhos, naquele estado que foi chamado de prajna, no Mandukya Upanishad, no estado mais profundo, mais mundano ainda, essa consciência refletida, que é Jiva, ela não se expressa.
eu não gostei da forma como está traduzido, mas são problemas de tradução. É absorvida por avidya no sentido de que a avidya não se manifesta ali claramente. Começa a se aproximar uma possibilidade desse encontro Jiva-Atman, né? Porque, lembrem, a terceira sala é chamada de Prajna, aquela condição na qual nós estamos indo, de fato, em direção a Jna, Prajna, em relação a Jnana, a sabedoria mais elevada. No estado de vigília, o silêncio da mente é iluminado por Atman. Então, quando estamos em vigília, a mente silenciada consegue receber a luz de Atman. Voz do Silêncio comenta isso com outras palavras. Do mesmo modo como a água fervendo pode ser capaz de queimar o corpo, Budi, esse primeiro estado do fluxo, né, iluminado por Atman, adquire seu brilho e ilumina outras coisas, que é a verdadeira intuição em ação, né? É nesse ponto que nós temos Jnana, e que nós temos Prajna, e que nós temos Gnosis. As noções do bem e do mal são ativadas da mente. Essas atividades e os objetos são iluminados, ou podem ser iluminados, pela consciência pura, que é uma tradução que está para Atman. A consciência pura é distinta das noções do bem e do mal, e dos objetos de sensação, ou seja, Atman não tem essas noções duais de bem e mal e de sentidos, sensações, mas é a Atman que possibilita a cognição dos objetos de sensação. Não fosse Atman, nós não teríamos essa possibilidade de percepção. As cognições da mente modificam-se de momento a momento. A mente não para. Mas não Atman. Atman não se modifica, ele é sempre o mesmo. Como fio coberto pelas pérolas, a consciência está presente em todas as modificações da mente, em todas as cognições, em todos os momentos de ações mentais, que são as principais ações. 10. Assim como o fio coberto pelas pérolas é percebido entre elas, também a consciência pura, Atman, está presente entre todas as cognições. E vocês talvez já tenham visto essa descrição, e eu acho ela muito interessante, de que você, para encontrar o estado de pura luz, não é pensando, mas é aquele espaço em que está o cordão que segura as pérolas, que está entre os pensamentos. É o espaço vazio. E por isso que, por exemplo, Prajna é traduzido como vazio, porque ele é esse vazio no qual a luz de Atman pode, de fato, se estabelecer. Então, apesar da necessidade de compreensão, cognição, discussão mental, como disse a Márcia há pouco, é importante encontrar o silêncio, para que você possa enxergar aonde, de fato, está a raiz de tudo isso. A luz presente entre esses vritis, esses movimentos que a nossa mente continuamente faz. Aqueles que desejam ter a experiência de Brahman deveriam praticar com esforço o cessar de todos os vritis da mente, de modo gradual e crescente, por 1, 2 ou 3 momentos, né? Isso aqui provavelmente é uma referência a 1, 2, 3 momentos no dia, na vida, nas encarnações e assim vai, né? Essa pessoa ainda presa em estados mentais, muito, deverá, com o tempo, alcançar a união com Brahman não dual, através da meditação na Mahavakya, eu sou Brahman. Essa é a principal ideia que está sendo ensinada. Então, o principal que eles estão chamando a atenção é isso, eu sou Brahman. Atman é idêntico a Brahman. E terminando, mesmo que o Jiva esteja preso nesses vritis, ele é uno com Brahman, não dual. Porque, em última análise, a nossa
alma individual é um reflexo do verdadeiro Atman, certo? Esses estados mentais, que são processos cognitivos, processos de movimentação da mente, devem cessar com o esforço da prática. A prática da yoga. Como é que é a yoga? Yoga Chitta Vritti Nirodha? Pois é, o próximo estrofe vai falar disso. Se alguém é capaz de fazer yoga, ou seja, cessar os movimentos da mente, Nirodha é cessar, Vritti é movimentos, Chitta é o estado mais profundo da mente. Chitta Vritti Nirodha, alguém será abençoado com o Samadhi. O Samadhi é essa percepção da união com Brahman, que é um estado desejado pelos verdadeiros yogis. E isso não será possível se as Chitta Vritti, ou seja, as modificações da mente, não cessarem por pelo menos um instante, para o sujeito perceber que há algo mais além dos seus contínuos pensamentos e suas contínuas memórias. E se eu continuo, eu sou, sabe? Eu. Com a compreensão de que Atman é Brahman, deveria meditar com fervor em sua identidade, com Brahman, usando todas as capacidades da mente, tendo compreendido estes ensinamentos o máximo que for possível e contemplando essas verdades constantemente, ou seja, a necessidade da prática. E terminando as duas últimas estrofes, meditando sobre Brahman, falando sobre Brahman, ensinando os outros sobre Brahman, estando em sintonia com Brahman, os sábios chamarão essa contemplação de Samadhi, união com Brahman. Quando o conhecimento de que Atman é Brahman está firme, como a identidade que o Atman tem com o corpo, então o processo está completo. Quando essa pessoa morrer, estará liberada, sem dúvida. Então, aqui tem muito mais coisa para a gente conversar. Passo a palavra a vocês, quem quiser e puder, levanta a mãozinha, porque eu já falei bastante. E aí, o que mais chama a atenção de vocês nessas apenas 18 linhas, né? 18 sutras, tentando chamar a atenção sobre a identidade, Atman Brahman, e que é traduzido aí por aquilo, né? Que é uma tradução muito usada também na doutrina secreta, né? O aquilo, sobre o qual nada pode ser dito, né? Então, vejam, não é correto isso ser traduzido como Deus, por causa do perigo que existe na questão de considerar Deus como um criador. E Brahman não é um criador. Brahman simplesmente é o estado último, a realidade última. Muito bem, comentários. São 3 páginas aqui. Vocês não falam, eu não paro de falar, gente. Nessa número 4 aqui, número 5, eu achei muito interessante essa pequena frase. Durante o estado de vigília, vocês lembram, né? Vigília, sono com sonhos e sono sem sonhos ou sono profundo, né? Que são simplesmente uma forma de traduzir. Mas, durante o estado de vigília, se a gente consegue silenciar a mente, esse silêncio real, né? O estado de chamata real, esse deixar, não ficar preso acompanhando os pensamentos e as sensações, mas separar não seguir esses estímulos, pode te deixar num estado exatamente de percepção daquilo que está na base, percepção do real, percepção do que ilumina todos esses pensamentos. Então, achei bacana, o silêncio da mente é iluminado por Atman, que vai ser ilustrado bem lá na frente, quando fala do cordão com as pérolas, né? O que está entre as pérolas. Isso me chamou bastante atenção.